Olá, pessoal, professora Carla Letusa em mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com diferentes gêneros textuais e o nosso tema gerador vai ser o narcisismo. Para que a gente possa trabalhar então com esse assunto, eu vou trabalhar com vocês com a leitura de gêneros diferentes. Então, nós temos que perceber que nesse trabalho de leitura, você que é aluno, você que é professor, nós vamos transitar sempre entre diferentes campos, diferentes áreas de conhecimento. Não é só a língua portuguesa que é responsável pelo trabalho de leitura na escola ou em qualquer outro lugar. Todas as disciplinas podem estar envolvidas, umas mais, outras menos, dependendo do gênero textual. O que é gênero? Ai, professora, o que é um gênero? Gênero não tem a ver com feminino e masculino aqui dentro da língua portuguesa. Tem a ver com os formatos dos textos, em como é que eles estão formatados, quais os elementos que existem nesses gêneros, né? Podemos até ter gêneros híbridos e a gente mistura um no outro. Por exemplo, uma charge, uma história em quadrinhos, qualquer outro tipo de texto, uma carta, um e-mail, são gêneros diferentes e a gente tem que ler cada um deles conforme a sua característica. Até porque os gêneros, cada um deles, cada texto, aliás, eles estão dentro de diferentes contextos. O que é contexto, professora? É tudo aquilo que vem com o texto, que faz parte dele, as ideias, as informações, os fatos, os acontecimentos que se referem a esse texto, as fontes, as datas, os autores, a circulação desse texto. Então, aqui, para a gente ler diferentes gêneros textuais, nós temos que nos dar conta desses aspectos que eu estou colocando para vocês aqui na tela, certo? Então, vamos lá ao nosso trabalho propriamente dito. Uma curiosidade da língua portuguesa para a gente iniciar o nosso estudo. Vocês já se perguntaram quais são as palavras mais faladas no mundo? Acho que a primeira é mãe, com certeza. Eu acho. Mas uma das palavras mais faladas no mundo é o eu. Então, as pessoas se comunicam dizendo muito mais o eu. Eu. Aí nós temos um estudo do Twitter que comprova isso, tá? Uma das histórias que pode ilustrar para nós essa necessidade do eu, de falar o eu, é o mito de Narciso. Daí que vem a palavra narcisista. Essa pintura aí que vocês estão vendo na tela, de John William Waterhouse, ela foi disseminada em 1903 e ele traz aí os dois personagens, Eco e Narciso, tá? O mito de Narciso conta que ele nasceu na Grécia Antiga, seu pai e sua mãe então eram os deuses Cefiso e Liríope. Ao nascer, a mãe dele perguntou para um adivinho se ele viveria muito tempo porque ele era muito bonito. Aí o adivinho disse que sim, mas só que existia uma condição, que ele não conhecesse a si próprio. E aí, quando ele ficou adulto, ele chamava muito a atenção das ninfas e das donzelas da região. Só que ele sempre ficou sozinho e nunca achou que nenhuma merecesse o amor dele. Só que uma das ninfas, chamada Eco, se apaixonou por ele perdidamente e não conseguiu conquistar Narciso. E aí, braba, chateada, pediu para que a deusa da vingança, Nêmesis, lançasse uma maldição, que seria a de ele se apaixonar com tanta intensidade, mas que não conseguisse possuir a sua amada. E ele se apaixonou, só que ele se apaixonou pela imagem dele. Por isso é que a ninfa, que seguia muito ele, levou ele um dia para uma fonte, para um rio, e quando ele se abaixou para beber água, ele avistou a sua imagem refletida. Se apaixonou tão forte por essa imagem que muitos dizem que ele caiu nesse rio, acabou morrendo afogada, e outros dizem que ele, olhando para a imagem e não conseguindo pegar essa imagem, ele morreu de desgosto. Então, já que ele morreu então nesse local, outros dizem que ele
no lugar do seu corpo morto, nasceu uma flor, que é a flor de Narciso, essa aí à direita, com pétalas brancas, que simbolizavam essa imagem de Narciso, por ele não conseguir ter aquela imagem para si próprio, tá? A imagem dele mesmo. Então, continuem pensando aí na relação do eu. Como é que Narciso via o mundo ou as outras pessoas? Era a si mesmo, ele não conseguia ver o mundo e as outras pessoas. Esse narcisismo que vem de Narciso, ele é algo novo? Vamos ver nessas duas imagens aí. Primeiro, a moça ali, mais antiga, né, de uma época mais antiga, se amando pelo espelho. Atualmente, nós temos aí as imagens através do selfie, através dos equipamentos eletrônicos. A Mona Lisa aí, uma versão da Mona Lisa, né, fazendo até biquinho aí pra gente observar. Como é que se vê, então, uma pessoa narcísica? Ela é pequena, lá o leãozinho, e ela se vê grande. Ela tem um sentimento de superioridade em relação a si mesmo. O narcisismo, ele mostra o amor pela própria imagem, uma opinião muito elevada de si mesmo, necessidade de admiração, esse sentimento de superioridade. Podemos ver isso em Narciso? Com certeza. Caravaggio também pintou essa imagem aí à esquerda, que é de Narciso refletido na água, e o Pablo de Assis fez essa versão desta mesma imagem aí em desenho, e só que no lugar da água, vocês têm aí um equipamento eletrônico. O contrário do narcisismo é a baixa autoestima e a depressão. De um amor exagerado tem a falta de amor. De uma opinião inferior superior, temos aí uma opinião inferior. De um sentimento de superioridade para o de inferioridade. Olha aí a fábula representada nessa imagem do leão e do cordeiro. O leão, rei da floresta, se vendo refletido como um cordeiro, sua vítima. Então, nós vemos aí que a nossa sociedade, ao mesmo tempo que é assolada pelo narcisismo, também é assolada pela depressão e baixa autoestima. E hoje, então, como é que funciona esse narcisismo na prática? Observem as imagens. Como é que essas pessoas estão se vendo? Felizes, tristes? Estão olhando para si somente? Para onde elas olham? Quais as raças, as diferenças sociais, os lugares? O que vocês veem é narcisismo ou não? Qual é o elemento que contribui para esta febre narcísica que já ou sempre existiu na humanidade? Espero ter contribuído com vocês para a conceituação, para o funcionamento do narcisismo, e espero que vocês também tenham entendido que o narcisismo tem um outro lado da moeda, que é a depressão. Nós estamos vendo aí, sim, uma pandemia depressiva, né? E pensem na intervenção que vocês podem fazer. Como é que se atinge esse equilíbrio? Como é que se vê um meio termo entre esses dois aspectos? Para aqueles que são meus alunos, sigam as orientações das atividades avaliativas no site, assistam ao vídeo, parem aqui a tela para tentar entender alguns aspectos. Eu quero que todos tenham um bom estudo, curtam as minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, compartilhem este vídeo para quem for de interesse e até a próxima!